30 de junho de 2026, terça-feira da 13ª semana do tempo comum. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, hoje dia 30 de junho, o último dia deste mês abençoado de junho. É sempre uma oportunidade quando nós encerramos qualquer que seja um ciclo, né? Inclusive um mês, avaliarmos o que passou, o que foi bom, o que não foi bom, o que precisa ser reconstruído, edificado, revisto, o que precisa permanecer, que foi muito bom. Isso, fazer avaliação, né, gente? É sempre algo importante, né, para todos nós. Muito bem. Peço a vocês, não esqueçam de compartilhar esse material. E vamos iniciar este nosso programa de hoje, nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós, capítulo 3, versículos do 1 ao 8, capítulo 4, versículos do 11 ao 12. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se o covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou a sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus, que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos, como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição, retirado da fogueira, e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso assim te tratarei, Israel. E porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Terça-feira, ontem nós iniciamos em comunhão com a liturgia da igreja, né? Liturgia diária. Iniciamos a leitura do livro do profeta Amós. Né? Ontem eu já fiz um apanhado histórico para vocês entenderem, e eu gosto de fazer isso todos os dias. Eu não sei se você está me ouvindo pela primeira vez, né? Mas o livro de Amós, eu já expliquei para vocês, gente, que a caminhada do povo de Israel, ela é dividida em eras, ou em etapas, enfim. Nós temos a era dos patriarcas, que está explícita, né, esta era dos patriarcas no Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Depois nós temos a era dos juízes, nós temos o livro dos juízes, o livro de Josué, né? E depois nós temos a era dos reis, quando o povo, de um povo patriarcal nômade, passa a se instalar e se torna uma monarquia. Então, a era monárquica. Quando tem reis, sempre tem profetas. Por quê? Porque tanto na corte quanto na religião tem corrupção. É interessante. Então os profetas são suscitados por Deus a cada tempo, a cada época, para poder denunciar os pecados, seja da corte ou seja da religião. Tá? E também para anunciar a vontade de Deus, né? Então um profeta, ele anuncia e ele denuncia. Não é? Sempre é assim. E depois nós vamos ver que a monarquia, né, tem o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. O terceiro rei foi Salomão. Depois de Salomão, a monarquia se divide em 2 monarquias.
O reino do norte e o reino do sul. Então tem profetas que são chamados por Deus, profetas que são lá do norte. São chamados por Deus lá do norte para profetizar lá mesmo, no norte. Tem profetas que são chamados do sul para profetizar no próprio sul. E tem profetas que são chamados de um lugar para profetizar em outro. É o caso do profeta Amós. Tá? Amós é um profeta do século VIII a.C., tá? E nós estamos no século VIII, e no Reino do Norte reinava o rei Jeroboão II, no Reino do Norte. O Reino do Norte continua com o mesmo nome, Israel, né? E no Reino do Sul estava reinando o rei Osias. O Reino do Sul se chama Judá. Muito bem. Então, Amós, ele vivia no Reino do Sul, mas Deus o chama, o recruta, o elege, a gente assim diz, né? E o envia para profetizar lá no norte. Então, Amós, ele mora no Reino do Sul, no Reino de Judá, e Deus o envia para pregar lá em cima, no Reino de Israel, que é o Reino do Norte. É importante você também lembrar que no Reino do Norte estão as 10 tribos, e no Reino do Sul as outras 2 tribos. Ao total, eram 12 tribos dos filhos de Jacó, né? Então, muito bem. Então, deu para vocês uma visão geral, tá? Então, nós estamos no século VIII, só recapitulando. Qual o contexto, né? O contexto desse século VIII, mais ou menos nos anos 760, 750, foi quando Amós foi profetizar, né? É um contexto lá em Israel, né, no Reino do Norte, onde ele foi profetizar, é um contexto de uma estabilidade política. O Reino do Norte estava se expandindo territorialmente, uma prosperidade econômica. Então era uma década, né? Década de 760, 750 a.C., uma década de florescimento, de crescimento, de prosperidade no Reino do Norte. Só que essa riqueza toda, ela estava concentrada nas mãos de uma elite urbana. Não é muito diferente do mundo de hoje, né, gente? Enquanto a classe camponesa era explorada e empobrecida, a classe, a elite, né, a nata, a gente chama, se enriquecia cada vez mais. Então era um contexto social de profunda injustiça, corrupção judiciária, uma religiosidade de fachada, né? O culto era luxuosíssimo, o culto. Só que saía do templo, né? A exploração, a pobreza, o pobre estava cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, né? Então, nós sabemos que o centro da religião era em Betel, né? Então, muita confusão, gente. Também na parte religiosa, tá? E Amós, ele era um pastor, ele cultivava sicômoros, né? Então, nós vemos vários tipos de profetas, né? E a maioria deles, já Deus o chamava desde o ventre da sua mãe, como Jeremias, como Isaías. E Amós, ele tinha uma profissão. Ele não tinha uma função de profeta. Então, ser profeta é algo que acontecia por vocação. Só que a vocação de Amós era cultivador de sicômoros. Ele era, não sei como que a gente pode chamar não sei, lavrador, não sei. Ele era pastor, cultivador de sicômoros. E Deus o chama. Hoje nós ouvimos o capítulo 3, versículos do 1 ao 8, e o capítulo 4, versículos do 11 ao 12. Essa perícope de hoje, que é intercalado, os versículos são intercalados, ela une 2 momentos cruciais da pregação de Amós. Então, a parte do capítulo 3, versículos do 1 ao 8, nela o profeta estabelece a base teológica da sua acusação. Ou seja, a relação única entre Deus e Israel exige fidelidade. E essa fidelidade está sendo corrompida.
Depois, ele utiliza uma série de perguntas retóricas para justificar a sua própria missão, né? Se o leão, que é Deus, né, ruge, o profeta não pode calar. Esse é o sentido, né? Então, e no capítulo 4, nós ouvimos o versículo 11 e o 12, após recordar os castigos pedagógicos que o povo ignorou, Deus lança o ultimato final. Né? O ultimato, olha só, o encontro inevitável com o Criador. Vai haver um encontro, vai haver um acerto de contas. Tá? Muito bem, então vamos começar a pegar o capítulo 3. Olha só, ouvi a palavra que o Senhor diz contra vós, filhos de Israel. Então o profeta começa evocando a memória do Êxodo, né? Eu fiz vocês saírem da terra do Egito, né? Toda a família que fiz sair do Egito. Olha a expressão. Então, o profeta fundamenta a identidade de Israel na ação libertadora de Deus, né? O verbo conhecer aqui, né? Olha só, o verbo conhecer. Dentre todas as famílias da terra, somente a vós eu conheci, né? Esse verbo conhecer no hebraico não indica apenas um saber intelectual, mas uma intimidade profunda, até mesmo, vamos dizer, sexual, né? Uma escolha amorosa, uma aliança. Olha só, Deus disse que escolheu somente a Israel para ser íntimo, gente. Olha que coisa forte, né? A conclusão de Amós, ela é meio paradoxal para os seus contemporâneos aqui. Precisamente porque Israel é o único escolhido. Ele será julgado com maior rigor por isso. É aquela frase de Jesus, né? Quem mais foi dado, mais será exigido, não é? Então, a eleição não é um salvo-conduto para o pecado, mas é uma exigência de santidade para a salvação. Interessante, né? Muitas vezes, gente, a nossa proximidade com a igreja, o nosso conhecimento da palavra de Deus, tudo isso pode nos levar a uma falsa sensação de segurança espiritual. Sabe aquela coisa, todo mundo está salvo, eu estou na igreja, eu estou garantido. A lição aqui é que o privilégio da fé aumenta não a nossa, vamos dizer assim, não aumenta a nossa blindagem, mas aumenta, ao contrário, a nossa responsabilidade ética. Nós não podemos usar a nossa eleição como desculpa para o relaxamento moral. Pelo contrário, quanto mais nós recebemos de Deus, mais seremos cobrados no cuidado com o próximo e com a integridade da vida. Parece um pouco uma pregação hoje meio moralista, né? Mas a gente está falando do texto, né, gente? Aliás, eu vou dizer a vocês, se vocês querem saber uma pessoa que mais se preocupa a partir dessa palavra de hoje, sou eu. Porque eu sou ministro ordenado, estudei a palavra de maneira muito intensa e continuo a estudar, e me deparo com as minhas fragilidades, com a minha pequenez. É para causar preocupação, sim, em nós, essa palavra de hoje. Porque às vezes nós vamos relaxando na nossa conduta, nós vamos relaxando no nosso relacionamento, nós vamos relaxando nos nossos relacionamentos, né? Nós vamos relaxando no nosso relacionamento com o mundo, nós achamos que os problemas do mundo não tem nada a ver com a nossa vida. E Amós é um profeta bem social, ele está dizendo assim, você é responsável pelo que está acontecendo de mal na vida do teu irmão, na vida da sociedade, e você será cobrado por isso também. Ontem eu falei da questão de votar. Se você votou errado e o seu voto lá na frente, de maneira muito indireta, prejudicou alguém, você vai ser cobrado pelo seu voto. Gente, no dia do juízo final, nós veremos tudo de todos. E nós veremos o quanto as nossas decisões provocaram o bem,
a vida, promoveram o bem, foram benéficas, e o quanto também foram maléficas. E nós saberemos todos que foram impactados de maneira direta, evidente, mas sobretudo indireta, com aquilo que nós escolhemos. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Por isso nós temos que tomar cuidado, não é? Nas nossas decisões. Quanto mais autoridade nós recebemos, por exemplo, eu sou sacerdote, eu sou padre, eu sou pároco. Além de ser pároco, tenho sob as minhas responsabilidades uma paróquia, duas instituições de caridade, né? Eu tenho outras funções também, né? São vidas que estão debaixo da minha autoridade espiritual, e não é uma coisa tão simples, isso não é mérito, não, gente. Isso é responsabilidade espiritual, porque tudo será exigido, cobrado no final. Tudo será cobrado. Às vezes a gente olha algumas funções, alguns ofícios na igreja, por exemplo, ser bispo. Ser bispo é algo muito sério. Ser papa, misericórdia. Sabe por quê? Um documentozinho que você assina, você pode estar promovendo a vida ou a morte. Você pode estar levando alguém para o inferno ou para o céu. Você pode estar salvando alguém ou condenando. Você pode estar promovendo a vida de uma pessoa ou fazendo aquela pessoa perder o sentido de existência e você nem sabe. Um papelzinho que você assina. A coisa é séria, gente. Não é brincadeira, não. Alguns falam, né, pra mim, o senhor vai ser bispo ainda. Fala, misericórdia. Não é só questão de prestígio, não, gente. De cargo, né, de função, de ofício, de poder. Existe por detrás de tudo isso que a palavra de hoje está dizendo. Uma responsabilidade espiritual e depois no finalzinho do texto uma futura exigência e prestação de contas. É aí que pega. Por isso que eu falo, não vou ser nada além do que eu já sou. Pelo contrário, eu vou logo dispensando funções e coisas pra gente não ter tanta coisa para ser cobrado no final. Olha, mas vale a pena, gente. Mas vale a pena. Mas é pra gente pensar um pouco. Né? E tem pessoas que vivem a vida como se não tivesse responsabilidade sobre nada, sobre ninguém. Olha, se você é empreendedor, você tem 50, 60, 70 funcionários que dependem da sua gestão, no dia do juízo você vai prestar contas sobre a vida deles. Seja justo. Promova a vida, promova a alegria, promova a comunhão, promova enfim, porque você vai ser julgado em todos os ofícios que você recebe, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é filha, né? Se você é empreendedor, se você é funcionário, se você é sacerdote, bispo, papa, cardeal, enfim, tudo, em tudo haverá uma prestação de contas. E é a palavra de hoje, essa palavra de hoje, tá? Olha só, o capítulo 3 ainda, versículos do 3 ao 8. Acaso caminham dois juntos, sem estarem de acordo? Ele vai fazer uma sucessão de perguntas, que eu não vou repetir aqui. A Boss, ele utiliza, na verdade, 7 perguntas retóricas. E essas perguntas são baseadas na lei da causa e do efeito. O objetivo é demonstrar que a sua palavra não é um capricho pessoal, mas é uma reação inevitável à voz de Deus. Se há um rugido, há uma presa. Se há um profeta, é porque Deus falou, não é? O rugido do leão é uma força, né? O rugido do leão, aqui tem uma metáfora, né, gente, por trás. É uma metáfora para o julgamento iminente. Então, se há o rugido do leão, é porque a palavra está falando, Deus está falando. Então, o profeta é aquele que está de acordo com o plano de Deus, e ele não pode conter a mensagem, mesmo que ela seja impopular, mesmo que ela seja desagradável. Então, essa perícope nos convida a discernir as causas e os efeitos em nossa história. Deus fala através dos sinais dos tempos e dos acontecimentos, gente.
Nós somos chamados a ter uma sensibilidade profética para perceber quando o leão ruge, ou seja, quando a injustiça e o pecado no mundo exigem de nós uma palavra de posicionamento. Então o cristão ele não pode ser neutro diante da voz de Deus que ecoa na realidade. Eu vou dizer a vocês, claro que é uma questão pessoal, né? Mas eu tenho refletido muito alguns acontecimentos próximo a mim, né? Tenho refletido muito, tenho pedido para Deus me ajudar, me transformar em muitas situações, né? Me transformar até mesmo no meu temperamento, no meu jeito de ser. A gente precisa perceber o que acontece em volta da gente. É Deus urgindo, é Deus falando, e às vezes a gente não percebe. Sempre é tempo, gente, pra gente se converter. Eu digo isso de maneira muito autêntica, porque eu tô falando de mim, né? Eu olho para trás e vejo quanto que eu amadureci, até mesmo depois da ordenação sacerdotal, viu, gente? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, como que a minha homilia ficou diferente de quando eu fui ordenado, né? Porque a Silvana, que é da minha equipe, que prepara que edita, faz as edições desse material para esse programa nosso, ela me manda de vez em quando as homilias lá de 5, 6 anos atrás, que faz muitos anos já que eu gravo e publico, né? Como que a gente se transforma, né? E como que a palavra de Deus vai nos transformando. Só que a gente também precisa se esforçar, né? Tenho refletido muito sobre isso. Muito, 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 muito. Né? Essa perícope nos convida a discernir, né? As causas e os efeitos em nossa história das nossas decisões. Então Deus fala através dos sinais, gente. Né? O leão ruge, né? E o cristão não pode ser neutro, como eu falei. E depois, o tempo já avançou, né? É uma palavra tão rica hoje, gente. Eu gostaria muito de esgotá-la, mas não vai ser possível. Depois nós vamos entrar no capítulo 4, que é uma outra parte, tá? O versículo 4, o versículo 11 desse capítulo 4, fala assim, olha só, eu vos destruí como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então o texto faz referência a catástrofes passadas que deveriam ter servido de correção pedagógica, né? Mas o refrão trágico se repete, não voltasses para mim. É bem a nossa... Tô falando de mim, viu, gente? Falando de mim e eu acho que vocês também. Às vezes nós não aprendemos com as coisas que acontecem ao nosso lado. E a palavra de hoje está dizendo, aprendam. Vocês viram que eu destruí Sodoma e Gomorra por causa do pecado do povo lá atrás. E vocês continuam afastados de mim. Vocês querem a mesma destruição? Deus anuncia não mais um castigo mediado pela natureza, mas a sua própria vinda. Então Deus diz, eu vou voltar, eu virei. Né? Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então não é um convite para festa não, gente. Mas é um anúncio de julgamento face a face para quem rejeitou a misericórdia. Eu vou dizer a vocês, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, por causa dos meus pecados, de me relacionar com o sagrado. Né? No sentido assim, vou dizer a vocês, um medo de, mesmo com as coisas em mim que eu percebo que são tão miseráveis, e ainda assim eu estou no sagrado, eu tenho medo de não alegrar a Deus com esforços de amadurecimento, de continuar sempre na mesma coisa, sabe? Né? Eu reflito muito sobre isso, porque a gente vê que a gente é tão falho, né, gente? Não é? Então, é uma palavra muito provocativa, né? Depois, no finalzinho, Amós termina dizendo, por isso eu te tratarei, Israel, e porque assim te tratarei, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele termina falando isso, que vai haver um encontro. Vai haver um acerto de contas. É claro que essa palavra é do Antigo Testamento, mas nós já sabemos que Jesus já deixou bem claro que ele vai voltar para o dia do juízo, né, gente? E nós haveremos de prestar contas. Então hoje, né, se nós estamos em algo que a gente percebe, eu preciso mudar de direção, eu preciso
ser um pouquinho melhor nesse ponto, eu preciso amadurecer um pouquinho mais. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer, gente. Deus nos dá uma nova oportunidade. Isso é muito bom. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tempo avançou muito. Agradeço a sua companhia nesta terça-feira, terçou, né? Finalizando o nosso mês de junho. E amanhã nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente!